Então, assim, eu tenho assim, um grande carinho, tenho um grande afeto por ele, por ter sido esse companheiro tão especial na carreira, nos projetos de vida, né? E também por ser essa pessoa tão afetiva, tão carinhosa e tão competente e tão respeitoso nas suas atitudes profissionais e nas suas atitudes pessoais. Meu nome é Ana Maria Bereoff, né? E vou explicar um pouquinho da minha trajetória até para vocês entenderem como é que ela se entrelaça com a do Fashion, né? Então, eu sou psicóloga paulistana, né? E em 1986, 87, eu fui convidada para supervisionar um projeto de inclusão de crianças autistas no ensino regular, na escola pública, em Brasília, né? Então, vim primeiramente com o Dr. Christian Gauderer, dei um curso aqui com ele, e aí gostaram muito do curso e me convidaram para assumir a supervisão desse projeto, que então era inédito no Brasil, né? Não havia nenhuma iniciativa oficial de escola pública para a inclusão de crianças autistas, né? E eu, ainda morando em São Paulo, vim várias vezes, supervisionei o projeto, e eu sei exatamente o dia que eu conheci o Fashion, porque assim, nós organizamos um primeiro Congresso Nacional de Autismo, também através do Dr. Gauder, ele indicou o nome do Fashion, que tinha acabado de chegar da Alemanha, que ele tinha tido muitas boas impressões dele. Então, eu estava chefiando, eu estava presidindo, né, a comissão científica, e aí tive um contato telefônico com o Fashion, gostei muito e convidei ele para o congresso. Mas conhecer mesmo, eu conheci no dia da abertura do congresso, que foi dia 16 de março de 1989, tá? E aí nós encontramos assim muitas semelhanças profissionais, mesmo tipo de pensamento. O projeto em Brasília cresceu muito, o que, na realidade, quase que me obrigou a me mudar para cá, para poder continuar assim, na direção do projeto. Eu fui a supervisora técnica e convidei o Fashion, através também da Associação de Pais, a ser o consultor técnico do projeto, né? Então, pela abordagem comportamentalista que ele sempre teve, pela condução, por ser muito didático, por ter todas essas qualidades que vocês todos já conhecem muito bem, ele foi escolhido para ser o consultor técnico desse projeto, né? Então, teve um período que ele veio morar em Brasília também, por causa da universidade, depois ele foi embora. Mas, assim, nós nos tornamos muito amigos, né? Então, assim, viajamos muito, demos muitos cursos, e ele se tornou realmente um grande amigo. Inclusive, pessoalmente, eu tenho provas do grande caráter e da grande retidão do Dr. Fashion, né? Então, ele realmente foi um companheiro nessa jornada toda. A gente está falando de uma época que o autismo não tinha toda essa comunicação, essa mídia toda favorecendo, ainda era um grande tabu, ainda tínhamos muitos problemas com diagnóstico, então muitas crianças não diagnosticadas naquela ocasião, e esse primeiro congresso, que foi monotemático aqui em Brasília, ele reuniu 1.500 pessoas, entre famílias e profissionais, né? Foi desse congresso foi criado o GEPAP, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Autismo e Outras Psicoses, que o Dr. Fashion também fez parte. Esse grupo viajou muito pelo Brasil, em parceria com as associações de pais, né, com a ABRA, que é a Associação Brasileira de Autismo, e fizemos muita coisa juntos, né? Então, assim, eu tenho assim, um grande carinho, tenho um grande afeto por ele,
por ter sido esse companheiro tão especial na carreira, nos projetos de vida, né? E também por ser essa pessoa tão afetiva, tão carinhosa e tão competente e tão respeitoso nas suas atitudes profissionais e nas suas atitudes pessoais, né? Então, é o que eu tenho para falar dele. Então, são muitos anos de amizade, né? É claro, agora a gente mais afastado um pouco, por conta dele estar morando em Curitiba. Aliás, o Facion é cidadão do mundo, né? Então, a gente sempre, quando liga, eu pergunto, onde é que você está agora, né? Porque ele nunca está, assim, no lugar que a gente imagina. Mas, assim, compartilhamos de muitos pensamentos semelhantes, né, tanto em postura de vida, ideologicamente, então é um grande companheiro, e que eu sinto muita falta, né? Eu trabalho até hoje, agora atendo em consultório, né? Não estou mais ligada a nenhuma instituição, e de vez em quando a gente conversa, muito mais de vez em quando do que eu gostaria, tá? Mas é isso que eu tenho a dizer dele, é um grande companheiro, um grande amigo, uma grande pessoa. Eu sou Denise, eu sou enfermeira, tenho algumas pós-graduações na área de saúde mental e trabalho com autismo já há 27 anos. E conheci o Facion aqui em São João del Rei, trabalhei numa clínica dele e hoje eu tenho a minha clínica. A gente tem uma moradia assistida, eu e o Paulo, e a gente tem uma clínica dia para autistas, daqui de São João del Rei, do Brasil e também do exterior. Mas o que a gente quer falar do Facion hoje é a nossa gratidão, porque tudo que a gente sabe, ou quase tudo que a gente sabe, Lourenço, a gente aprendeu com o Facion. Né, Paulo? Boa tarde, então, eu sou Paulo, tenho muito que agradecer ao Dr. Facion, mexo com autismo, tem 27 anos, tudo que eu aprendi foi com ele me ensinou muita coisa, e é isso, eu não tenho nem muito o que falar do Facion, porque para mim é um mestre. E um grande amigo. Sim, um grande amigo. A admiração que a gente tem pelo Facion e todos os pais que lidam com a gente, né, Paulo? Também tem uma admiração enorme por ele, Lourenço. Acaba que se cria um vínculo não só de amizade, de companheirismo, de família, né, amor? Porque ele se entrega aos pacientes dele. Ele vive para os pacientes dele. E isso é um diferencial que a gente também aprendeu com ele, né, Paulo? Sim. É muito gratificante a gente conhecer o Facion. E sempre que a gente precisa, a gente pede a supervisão dele, a gente pede orientações dele, né, Paulo? A gente troca experiência, porque ele tem muito mais a nos ensinar do que aprender com a gente. Mas esse feedback é muito importante para todos nós. E assim, eu vou ser sincera, o método que nós usamos e que a gente aprendeu com o Facion e que a gente hoje usa, que a gente usa até hoje, né, dá resultado. Os meninos vêm tomando muita medicação, apresentando autolesão, heterolesão, apresentando todos os comportamentos inadequados possíveis quando chega o menino. Olha, a gente aplica o nosso método e vou ser sincera, os meninos melhoram muito. A gente consegue reduzir a medicação, né, Paulo? Porque, assim, a gente não pode esquecer que a medicação também é nossa aliada, mas quando a gente consegue diminuir a medicação que eles vêm com ela, vem usando, nossa, é muito bom para o menino. Então, assim, os pais ganham qualidade de vida, os meninos ganham qualidade de vida, né, Paulo? E nós ganhamos aprendizado.
Porque o que a gente falou é o que é importante, Lourenço, porque tem muita gente que tem teoria, mas teoria e prática é difícil. É difícil. Hoje, na internet, muitas pessoas dão curso, entendeu? Então, teoria é uma coisa, mas teoria e prática associada, e igual eu falei com você antes, a gente recebe mais autistas de grau funcional 3, de nível funcional 3. São meninos difíceis, né? Que não é todo profissional que pega, às vezes menino que já é adulto, a gente fala menino, mas que são jovens adultos, entendeu? Então, não é qualquer profissional que pega para trabalhar. E a gente vê resultado grande, mas grande, né? Que até os pais não acreditam. Às vezes já passaram por todos os profissionais até chegar na gente. Quando O menino chega agressivo, quebrando tudo. Quebrando objetos, se batendo muito, entendeu? E eles melhoram. Com pouco espaço de tempo. Quando ele recebe um caso, ele estuda o caso todinho, entendeu? Mas aí discute com a gente. O que vocês acham que isso pode... Você acha que isso pode melhorar? Qual setor que a gente pode usar? Como que a gente pode usar isso? O Facião preocupa com tudo, até com a medicação que o menino está tomando, ele quer saber qual medicação que ele está tomando. E principalmente com os pais, que aí os pais já estão sobrecarregados, cansados, estressados, com pensamentos negativos, entendeu? Então, assim, vem o pacote todo, sabe, Lourenço? Vem o paciente, a gente chama muito aqui de menino, aqui em Minas, vem o paciente, mais o pacote dos pais, né, Paulo? E a gente acaba conseguindo oferecer um tratamento para o paciente e para os pais também. Então, isso é muito gratificante. A gente não pode deixar de falar isso do Facion. Ele se dedica a um caso que ele recebe. Que idade que tem os meninos hoje aí que vocês estão atendendo? De que idade a que idade? Qual que é a faixa etária? O menor hoje tem 9 anos. Os que ficam internos. Tem 9 anos. O menor... Os que são de fora, agora os daqui... E o maior tem 50 anos, o Fábio. Então tem um menino de 50 anos aí com Tem vocês. um menino de 50 anos. E tem os externos. Aí os externos, a gente tem meninos de 2 anos, né, Paulo? Mas esses moram aqui. Esses moram aqui. O tratamento e vai embora. Sim, eles passam o dia aqui na clínica e vão embora para casa. Aí a gente tem de 7, de 5, de 4. Então, é bem variado mesmo, né? A experiência da gente aborda todas as idades, praticamente. 13, 20, 19, 30, e assim vai. E assim, porque a gente se surpreende até hoje, né, Paulo? A gente se surpreende com os resultados. Então, você vai falar, nossa, que bacana, Denise. A gente pegou o menino, o Felipe, por exemplo, o Felipe dava 4 crises por dia. Hoje ele já tem mais de ano e ele não dá nenhuma crise. A crise dele era violenta. Sim, de agressão, de quebrar objetos, de tudo. Não era capaz de frequentar uma escola regular, entendeu? E os meninos pequenos é mais fácil, Lourenço. Eles são mais fáceis. A gente pega eles pequenininhos, quando vê os meninos começam a falar, né, Paulo? Que aqui na clínica a gente tem fono, tem fisioterapeuta, tem psicólogo também, tem pedagogo, entendeu? Então, assim, é um tratamento multidisciplinar. Conjunto, né? Sim, sempre com a supervisão do Facion, né, Paulo? Que a gente não pode esquecer de falar isso, de jeito nenhum. E, igual eu falei, eu me orgulho e tenho a gratidão de dizer que quase tudo que a gente emprega aqui, a gente aprendeu com ele. Prazer, bom, meu nome é Bruna, sou mãe da Rebeca e da Isadora, as duas dentro do espectro autista, né?
E, graças a Deus, né, conheci o Dr. Fassion, fui ver uma palestra que ele veio fazer aqui na minha cidade, em Ourinhos, e aí eu fui, né, prestigiar, e no meio disso ele teve um olhar, como sempre, né, aquele olhar maravilhoso dele, de cuidado, de carinho, e ele se encantou pela minha filha mais nova, a Isadora, que tem 6 anos e é não verbal, né? E depois daquele momento, ele foi atrás da Patrícia, né, que foi a que trouxe ele para cá, para fazer essa palestra, e a gente entrou em contato, e desde então ele veio me dando orientações e dicas maravilhosas, tanto para a minha vida pessoal, né, com as minhas filhas, quanto para o meu profissional, que futuramente uma terapeuta ocupacional formada, em nome de Jesus. Então, assim, não tenho palavras para expressar o quanto na minha vida ele foi, assim, essencial e crucial. Eu agradeço a Deus muito, muito mesmo. Olha, o que eu considero muito é a questão da rotina, né, que a gente precisa ter, mas, assim, os profissionais orientam a gente, mas orientam de uma forma um pouquinho fora da nossa realidade, né, e o Fassion, ele teve esse cuidado, assim, de falar, olha, Bruna, é dentro da sua realidade, né? A gente pode fazer pouquinho e é funcional. A questão do sono melhorou muito, a concentração dela e até o desenvolvimento da fala. Ela começou agora o desenvolvimento da fala. Dentro da alimentação também, que ele me deu bastante dicas muito valiosas, né? A questão de eu dar uma suplementação para ela, que isso melhoraria bastante, né? Então, tudo isso, para mim, funcionou na pequena, que refletiu na grande, que a coisa está desandando, está andando, na verdade, né? Graças a Deus. Deslanchou, assim, bastante. Com sensibilidade, eu diria, né? Sim. Porque a gente encontra muito a pessoa que impõe as coisas para a gente, né? Mas não de uma forma real, de como a gente realmente vive, né? Porque a gente que tem os nossos filhos é bem diferente, né? É muito diferente de eu falar, olha, você tem que fazer isso, você tem que tirar aquilo, você tem que colocar de tal forma, e de, não, olha, dá para fazer, faz um pouquinho, faz do seu jeito, muda em você, isso ele falou bastante também, olha, se policia em você, que isso vai refletir aqui. Isso também eu reparei que mudou bastante, né? Então, essa que é a diferença, assim, nele enquanto pessoa profissional, ele consegue juntar as duas coisas numa só, né? E nos dá, assim, um encorajamento de que a coisa vai melhorar. E realmente melhora, com certeza melhora, né? Bom, o que eu queria dizer, Fassion, muito obrigada, que Deus abençoe muito sua vida, que com certeza sempre abençoou, né? E eu não tenho palavras para expressar o quanto eu me senti privilegiada, assim, eu diria, né? Dentro de uma palestra com tantas pessoas, ele olhar para minha filha, né? Então, assim, e foi num dia que eu estava num momento bem difícil, que eu estava bem ali, com o coração muito apertado, e aí ele apareceu. Então, eu falo que é coisa de Deus mesmo, né? Então, eu agradeço muito ele. E para os outros pais, não desista. É a paciência, a persistência, a insistência. Às vezes parece que não vai, mas vai. Espera mais um pouquinho, tá difícil, descansa, amanhã é outro dia e vai de novo que dá tudo certo. E é isso.